Boa tarde a todos, você que nos acompanha aqui, estamos de volta com o Papo Solto, seu podcast favorito. Bom, hoje eu estou na companhia de Robson Neto, formado em Economia na UFRJ, especialista em mercado financeiro. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, tudo bom? E também estou com a historiadora Giovana, que veio aqui falar da gente também ajudar com o tema de hoje, que nós vamos discutir sobre a distribuição desigual de renda no Brasil. Bom, todos bem? Tudo bem, boa viagem, tudo ótimo. Bom, Robson, vou começar com você. De onde você é? Então, eu venho do Rio de Janeiro, da favela de Cantagalo. Ah, sim. E você tá morando aonde? Então, agora eu tô morando na capital paulista, São Paulo. Pô, que maneiro, cara. Você mudou bastante, né? Sim. E você, Giovana? Bom, Me conta um pouquinho sobre de onde você vem. Eu sou de Niterói, nasci em Caraí. E, bom, eu sou formada em História, como você disse, e fiz faculdade de História, UF, e atualmente eu trabalho como pesquisadora e trabalho também como professora de História do Brasil na UF. É maneiro, né? A profissão de professor realmente é uma devoção, você precisa ter uma vocação para realmente paciência para exercer. Bom, passando para o nosso assunto principal, Robson, você pode nos contar como que era a realidade na favela de onde você nasceu? Então, eu morava muito perto de uma rua muito rica lá da Zona Sul, e era muito triste pra gente ver que a nossa situação era totalmente diferente da deles. Tipo, enquanto a gente, por exemplo, brincava de futebolzinho de chinelo, eles estavam comprando a bola do ano de futebol, sabe? Sim. A nossa bola toda descascada. A gente não teve as mesmas oportunidades que eles e é muito chato isso, porque eu via sempre eles, se divertindo mais, tendo uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, e a gente, sabe, eu passava por vários problemas cotidianos que eu tenho certeza que eles não passavam, sabe? Cara, realmente é uma situação muito complicada. Sim. Mas você, por mais que você tenha tido essa situação toda, hoje em dia você está aqui conosco, então é uma prova de que você conseguiu superar isso. Exatamente, isso é muito difícil. Me conta um pouquinho, como é que você teve esse caminho, essa superação para estar aqui conosco? Eu sempre quis mudar muito daquela situação na minha vida, eu nunca quis ficar ali. E eu via a maior válvula de escape daquela situação, o estudo, né? Então eu desde sempre fui muito dedicado na escola, desde os anos primários até o terceiro ano do ensino médio. E graças a isso eu consegui uma vaga na UFRJ, no curso de Economia. Eu sou mais ligado à área de exatas, né? Eu gosto mais, tenho mais apreço pela matemática. E eu consegui uma vaga na UFRJ que, continuando o empenho que eu tinha no colégio, mudou a minha vida. Eu consegui depois pegar o meu diploma e depois disso eu consegui me especializar na parte do mercado financeiro, especialmente na Bolsa de Valores. Então, foi uma mudança de vida que o estudo me proporcionou, sabe? E é muito gratificante pra mim ter chegado onde eu tô, porque eu escutava muitos meus amigos que falavam: pô, Robson, não é melhor você vir com a gente tentar vender bala no sinal? É uma forma de ganhar dinheiro mais rápida. Ou, pô, Robson, tem um rapaz que me ofereceu um lugar numa atividade legal, você não quer ir para esse caminho? E eu sempre dizia não, eu quero continuar no estudo, eu quero mudar minha vida por causa disso. Mas soluções momentâneas, certo? Tipo, eu queria vender bala no sinal. Sim, exatamente, era confortos monetários momentâneos que não iam me garantir pro resto da vida igual onde eu tô me garante. Realmente, essa sua visão de mundo, essa sua visão que você por acaso teve, acabou proporcionando coisas maravilhosas, mas a gente sabe que isso é uma coisa fora da curva. Sim. Realmente a maioria da população não tem essa visão, infelizmente, por conta da falta da educação. Sim. Mas até por isso Bom, pode falar. Onde eu morava, o pessoal era meio que não forçado, mas era normal pensar que a gente iria viver a nossa vida conseguindo dinheiro aqui, dinheiro ali, e era assim que seria, sabe? A gente não era incentivado a ter o pensamento de, eu quero passar no vestibular para a universidade, não. Era uma parada muito mais de, o que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou conseguir o meu dinheiro para pagar o meu aluguel, sabe?
vocês pensavam mais no amanhã, né? Não no Exatamente, futuro, no longo prazo. A gente não tinha um conforto para poder pensar no longo prazo. Giovana, aproveitando isso, essa desigualdade que a gente está evidenciando nas favelas, eu gostaria de propor uma reflexão. Eu pesquisei um dado no IBGE que diz que 1% da população detém 50% da riqueza no país. Realmente é uma distribuição extremamente injusta e desigual. Como que você vê a origem desse problema no Brasil? Bom, essa origem é bastante antiga, vamos falar desde a época do período colonial, que é uma época que começou a surgir esses problemas desde a criação, né, do Brasil em si. O Brasil ele tem uma das maiores concentrações de renda assim, do mundo. Ele é o 10º país que tem o maior PIB. Caraca. E vocês pensam, tipo, poxa, o 10º país que tem maior PIB, sendo que existem mais de 193 países, e não tem uma condição muito boa para a maior parte da população, como que isso funciona? Então, a riqueza no Brasil está muito concentrada na mão de um certo grupo de pessoas. Então, essa concentração já ocorre desde a época do período colonial. Porque, por exemplo, na época do período colonial... Isso, muito antiga. Muita gente acha que pode ter sido uma coisa de agora, sabe? Mas não, vem desde a época do período colonial, essa concentração de bens em muitas pessoas. E, a gente tem, na época do período colonial, as capitanias hereditárias, que são basicamente a distribuição de terras para as pessoas da elite portuguesa rica. Então, o governo português, ele decidia, tal família vai ficar com tal terra, tal outra família vai ficar com outra terra. E meio que na época, ter terras era ser rico. Então, quanto mais terra você tinha, mais acúmulo de dinheiro você tinha, né? Então quer dizer que os indígenas eram excluídos desse papel, né? Isso, eles eram bastante negligenciados na época. Ainda são, né? Ainda sofrem bastante preconceito, mas eles são bastante negligenciados ainda, né? E na época, ainda mais. Sim, eu queria trazer uma fala aqui que eu acho muito importante, que é de um especialista, um economista também, chamado André Roncaglia, que ele destaca que a desigualdade no Brasil não foi uma coisa que aconteceu do nada. Foi mais sim um projeto que a colonização criou de estruturas que ainda sustentam essa desigualdade, né? Que ainda não dá para reverter essa desigualdade que ainda existe em renda. Então, assim, é muito complicado a gente reverter isso, porque são estruturas que até hoje seguram essa desigualdade, que ainda ajudam e... Então, quer dizer que é parte de um sistema consciente. Isso, certo? É um sistema montado, que foi planejado por décadas e décadas e ainda continua em vigor. Sim. E, eu queria também citar um pouco da época da escravidão, que também influenciou bastante nessa época. Que, o Brasil, ele foi basicamente o último país a abolir a escravidão nas Américas. Então, ele sofria uma pressão extremamente externa e interna. Tinha uma pressão muito grande, principalmente da Inglaterra, que ele queria novos compradores. Então, abolindo a escravidão, teria novas pessoas para comprar, teria novas pessoas para serem seus públicos-alvos de produtos que eles poderiam vender. Então, assim, poderia aumentar muito mais o seu leque de vendas e aumentar muito mais o lucro. Então, a Inglaterra estava querendo, né, que o Brasil acabasse com a escravidão logo. Tanto mais que era um dos únicos países que não tinha abolido a escravidão. É interessante você dizer isso, porque a gente sempre aprendeu que a Princesa Isabel era uma heroína da escravidão. Mas ela foi basicamente, exato, ela basicamente acabou a escravidão por um contrato. Por uma ameaça tanto da Inglaterra e também tanto interna, que tinha grupos revoltosos que estavam querendo acabar com a escravidão e que queriam essa liberdade, né? Porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Em 88. 1888. Uma coisa absurda, realmente. E também, uma coisa que aconteceu com os escravizados foram que eles não tiveram, quando aboliu a escravidão, eles não tiveram essa inserção do governo. Então, eles acabaram ficando muito isolados, ficando muito à pura sorte, entende? Sim. Então, foi muito complicado para eles. E nessa época que dá os primeiros surgimentos das consideradas favelas. Porque eles se agrupavam em morros, em lugares que eles podiam realmente ficar. Porque, já que nos outros lugares eles não eram aceitos, porque sofriam tantos preconceitos. Né? E era o único lugar que sobrava, né? Que dava para realmente eles continuarem ali. Então vem a origem, né, por exemplo, da favela que você pode ter morado. Exatamente. Eu escutava muito disso quando eu morava lá. Eu escutava muito disso do pessoal mais velho, né? Porque todo mundo lá é muito unido. Eu escutava sempre que o pessoal dizia que não é de um tempo curto para cá. São famílias que foram estabelecidas lá de gerações e gerações.
É como se a pobreza passasse de geração em geração, é realmente muito triste. E é muito difícil sair desse ciclo, né, vicioso de pobreza. Exatamente, é muito difícil. E também eu queria trazer a fala de outro pensador, outro sociólogo aqui, que é do Marcelo Medeiros, que ele fala que a escravidão, ela não foi, não só criou uma diferença racial, mas sim criou estabeleceu um tipo de trabalho precário que existe até hoje. Então, tipo, um modelo de trabalho que dura até hoje, sabe? Então, a escravidão, além de estabelecer essas diferenças sociais, estabeleceu o papel das pessoas que elas exercem na sociedade. Então, e é um modelo que, como eu disse, é muito difícil de ser quebrado. Tanto que a gente tem até hoje a persistência dele, entende? Claro, né? E agora, voltando um pouco mais para a modernidade do Brasil, mais na época da industrialização do Brasil mesmo, sabe? Interessante. Foi nessa época que Getúlio Vargas assumiu. E foi mais ou menos em 1930, 1940 que ocorreu uma maior abertura do Brasil para indústrias. Então, houve a criação, por exemplo, porque na época estava sofrendo muita pressão dos trabalhadores. Os trabalhadores não tinham basicamente nenhum tipo de direito. Não tinha nenhum tipo de lei que estabelecia que os trabalhadores tinham, por exemplo, que trabalhar uma hora limite. Tinham que ter, por exemplo, 13º, tinha um salário mínimo estabelecido. Então, assim, foi uma época um pouco conturbada para os trabalhadores. Getúlio Vargas veio e estabeleceu o CLT, por exemplo, estabeleceu também empresas estatais que ajudaram bastante no avanço, né, da renda do Brasil mesmo. Mas muitos direitos desses trabalhadores não foram concedidos também para os trabalhadores rurais. Então, meio que também houve uma exclusão tentando ter uma inclusão, entende? Então, por isso que é muito complicado você tentar estabelecer uma inclusão com públicos muito diferentes, porque você pode tentar fazer uma coisa para o trabalhador da cidade que não vai servir para o trabalhador rural, entende? Acaba tendo essa divergência. É realmente muito complicado isso mesmo. E é interessante estudar um pouco do Getúlio, porque algumas coisas que ele fez foram cruciais para o nosso país, né? Enfim. E também eu queria citar aqui que, por exemplo, os trabalhadores, eles não ficaram fora, tipo, por alguns anos, eles ficaram fora por décadas, então eles foram simplesmente, assim, excluídos do processo todo, descartados, né? Entende? E, bom, agora também falando um pouco do período da ditadura militar, que foi um período um pouco conturbado também para o Brasil, que teve um crescimento acelerado, né, tipo, contrapondo, né, esse momento conturbado, também teve um crescimento econômico muito grande, que é considerado um milagre econômico da época. Mas foi um milagre econômico baseado em violência na população, censura. Então, isso foi um momento um pouco divergente de opiniões, entende? Isso era mais um tópico das histórias que eu escutava na minha infância, de violência, da brutalidade que os moradores lá de Cantagalo sofriam, sabe? Eu imagino que a população, por ser pobre, também era vítima de uma situação da necropolítica, né? Isso, esse termo que é muito importante também pra gente definir a ditadura militar, que é basicamente quando um governante sai impune por praticar violência, por considerar pessoas descartáveis, entende? Tipo, por exemplo, pessoas mais pobres, pessoas que são mais negligenciadas, elas podem ser descartadas simplesmente, podem ser mortas e não vão fazer tanta diferença assim na visão da população. Porque tanto que a gente vê, por exemplo, notícias de pessoas que foram baleadas na favela. Tá, tudo bem, sabe? Não se comove tanto. Mas aí quando uma pessoa de bala perdida morre no condomínio, comove muito, tem 1h30 de transmissão no jornal falando só dessa pessoa. Enquanto outras pessoas são, tipo, por exemplo, descartáveis, podem morrer, entende? Que é o normal. E isso é muito baseado na renda da pessoa, que é muito triste. Porque, por exemplo, se acontecesse alguma coisa comigo na minha infância, ninguém ia ficar sabendo, sabe? No dia seguinte não estaria nas manchetes de jornais. Mas se hoje, exatamente. Mas se hoje, com o papel que eu desempenho, né, no mercado, se eu morresse, se eu sumisse, ia dar uma repercussão. Iam querer saber o porquê. Isso é muito chato. Por conta da sua relevância no cenário, você ia ter maior visibilidade do que uma pessoa que não tem acesso à educação e não tem esse valor social tão grande, não é? Perfeito. E bom, só mais uma coisa que eu queria falar, que tem um lema na ditadura militar, que era basicamente fazer o bolo crescer antes de dividir. Então, tipo, teve o lema era basicamente, tipo, fazer a economia crescer e depois a gente se vira pra dividir, entende? Tipo isso. Então, ocasionou muito nessa acumulação econômica, nesse crescimento econômico que a ditadura militar queria ter, tanto que teve um crescimento econômico considerável na época, mas também não teve essa divisão de renda, sabe? Ocasionou esse crescimento, mas também não teve essa divisão certa, o que fez meio que sem preocupação, sabe? Vamos crescer e depois a gente se vira pra dividir, entende? E isso, sabe? Mais uma vez,
o órgão político, as pessoas que estão no comando do país só deixando para depois a população que precisa. Sendo que são necessidades de agora, né? As pessoas estão sofrendo agora. Então, exatamente. Tipo... As pessoas estão sofrendo agora, sofrerão no futuro se continuar acontecendo, e sofreram no passado. E parece que o passado só aconteceu e não serve de lição. Isso realmente... Bom, eu gostaria de ressaltar, no caso, se há alguma iniciativa, alguma coisa que tem sido feita, porque nós reconhecemos, os acadêmicos então reconhecem que houve sim um processo histórico então que desencadeou essa desigualdade de concentração de renda. Existe alguma iniciativa que tenta reverter esse processo? Bom, com certeza existem iniciativas como, por exemplo, pessoas que não têm casa. Existem vários projetos como Moradia Meu Lar, entende? Que é muito importante, que eles ajudam realmente a ajudar essas pessoas que são realmente mais necessitadas. Mas também eu queria comentar sobre os problemas da atualidade, que são problemas que ainda continuam, persistem por causa dessas coisas que aconteceram no passado. Porque diferente dos países como Coreia do Sul, Japão, que eles fizeram realmente umas reformas educacionais, reformas agrárias, que redistribuíram terrenos que não são utilizados, sabe? São terrenos que são basicamente abandonados, não fazem nada, né? Exato, improdutivos. E para a população mais pobre, para trabalhadores rurais pequenos. E isso ajudaria tanto a aumentar a produtividade deles e fortalecer o comércio local. Porque além disso, de fortalecer o comércio local, você pode ajudar a própria economia, entende? Porque fortalecendo o próprio comércio local, você fortalece a economia do país, entende? Você principalmente tem um lugar de fala pra falar isso. Você estimula o mercado próprio do país, então você realmente dá sinais positivos para uma melhora da economia da região ou até mesmo do país. E o Brasil, por exemplo, nunca passou por essas transformações, sabe? De reforma agrária, reformas educacionais. Sim. E, bom, uma coisa... exato. Isso acaba influenciando muito na pobreza que a gente tem atualmente. E, bom, uma das melhorias que a gente poderia fazer seria realmente a reforma tributária. Porque, por exemplo, é cobrado muitos tributos para pessoas pobres, do mesmo jeito que é cobrado tributos para pessoas ricas, porque é cobrado por consumo. Então, tributos que são do mesmo preço acabam, pesando mais para um lado, porque não tem tanto dinheiro para pagar, entende? E basicamente não é justo pro pobre. Exato. E aí acaba sendo que o rico tem mais influência, mais esse poder e pode pagar e tudo mais. E, bom, acaba que a gente teria que cobrar os tributos de acordo com a renda, certo? Sim. Pra gente poder ter uma coleta tributária mais justa. Mais justa, né? Exato. Até também para as pessoas mais necessitadas, menos confortáveis financeiramente, poderem realmente mudar. Porque, imagina, você tá lá, você ganha o seu dinheiro esporadicamente e aí você tem que dar uma boa parte como tributo. Não é justo, sabe? Você não tem uma base que te deixa confortável para poder evoluir. Sim. Também uma coisa muito importante é o combate à sonegação fiscal, certo? Porque muitas empresas grandes, elas acabam sonegando esses tributos, né? Exato. Essas cobranças que são feitas, e muita gente pobre acaba sendo influenciada com isso. Porque é cobrado mais delas, entende? E também investimento em educação pública é sempre importante, porque como a gente viu, a gente tem um exemplo aqui que a educação conseguiu quebrar o ciclo vicioso da pobreza. Então sempre tá, sabe, explorando mais novas técnicas de educação e tudo mais. E essas seriam medidas que ajudariam. Olha, muito interessante. Eu gostaria de propor uma reflexão. Robson, você acha que com essas medidas, no seu ambiente, na favela que você nasceu, você acha que você teria mais contato com pessoas ou familiares que acabaram morrendo nesse ambiente caótico da favela? Você acha que você teria mais contato, mais convivência sadia com eles hoje em dia, se essas medidas fossem implementadas? Você acha que poderia ser diferente? Bom, é evidente que com essas medidas que a Giovana citou, o ambiente mudaria, o pensamento das pessoas lá mudariam de só procurar dinheiro rápido, e sim buscar a educação como eu busquei. Então eu teria muito mais contato com o pessoal de lá, que hoje infelizmente eu não tenho, por conta da ideia que eles pregavam lá de dinheiro da forma mais rápida possível, sem pensar no longo prazo. Bom, obrigado pela presença de vocês. Vocês foram muito atenciosos com as perguntas. Aqui eu encerro o nosso podcast.